início de noite frio e chuvoso em São Paulo, quando um avião da TAM não consegue parar na pista de Congonhas, atravessa a Avenida Washington Luiz e vai de encontro a um prédio da TAM também, da TAM Express. Se você tem 30 a mais, com certeza você se lembra desse acidente e você se sentiu extremamente tocado e talvez, assim como eu, tenha pegado um pouco de trauma de Congonhas. Eu demorei bastante para voar por lá. Na época eu nem voava, mas quando eu comecei a voar por Guarulhos e depois demorei bastante e acabei indo por Congonhas mesmo, em uma situação que eu precisava. Gente, eu juro que eu não tô imitando uma das minhas youtubers preferidas, mas a área veio aqui, ó, participar junto comigo. E a gatinha da minha youtuber, de uma das minhas youtubers de caso criminal preferida, também chama a área. E às vezes arranja um cantinho para participar dos vídeos. Será que a área também vai querer participar? Mas tá aqui, ó. Homenagem, tá? Homenagem para você, Ju. Meu nome é Daniela e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mais uma vez contando um caso criminal que aconteceu aqui no Brasil. No dia 17/7/2007, o voo 3054, um Airbus da companhia TAM, sai de Porto Alegre com destino a São Paulo, com 187 pessoas a bordo. Porém, essas pessoas nunca chegariam ao seu destino final, já que um dos maiores desastres aéreos da história do Brasil viria a acontecer. Quando o piloto tentou pousar no aeroporto de Congonhas, ali no início da noite, estava uma chuvinha fina, a pista estava um pouco molhada e os controladores falaram que tinha relato de pista molhada e escorregadia para eles. Mas o Airbus não conseguiu parar, passando direto. E como não sei se vocês já voaram em Congonhas, se vocês conhecem, mas Congonhas fica bem no meio da cidade de São Paulo e as pistas são curtas, não tem aquela famosa pista de escape que, por exemplo, em Guarulhos a gente tem. Então ele não conseguiu parar, ele atravessou uma avenida extremamente movimentada que tem ali em frente e foi direto em direção ao prédio da TAM Express. E imediatamente aconteceu a explosão e era assim, segundo os relatos do bombeiro que aparece no documentário no qual me baseei para fazer esse vídeo, era tanta chama, era tão grande as chamas que eles não conseguiam visualizar o avião. Teve um bombeiro que falou que meio que era como se o prédio estivesse derretendo de tão forte que era o calor. Uma coisa que é bem importante pontuar é que uma historiadora da aeronáutica, ela relata, que é a Cláudia Musa Fei, é que na época todo mundo estava preocupado com esse aeroporto, todo mundo que era da área da aviação, por conta da estrutura, tanto que recentemente o aeroporto tinha passado por uma reforma. É importante dizer que na época ele era o aeroporto mais movimentado do Brasil. Hoje já é Guarulhos, né, com 42,7 milhões, né, de números, né, de voos por lá. Depois ele ainda continua sendo Congonhas, o segundo lugar, com 22,8 milhões. E Brasília só vai ser o terceiro lugar com 7,8 milhões. Ou seja, Congonhas ainda é muito movimentado, apesar de tudo. Como eu disse, o avião vinha com 187 passageiros, mas ele bateu em um prédio em que trabalhava entre 100 e 150 pessoas. E o relato de uma das pessoas, de um dos sobreviventes que estavam dentro desse prédio, é impressionante. Ele fala que ele estava lá, ele estava acostumado, é o Paulo Zanin, ele era gerente de TI na época. E eles estavam acostumados com barulho de turbina o tempo inteiro, porque assim, é do lado do aeroporto, então eles ouviam o avião o tempo inteiro. Mas ele falou que naquele dia especificamente ele tinha acabado de finalizar o trabalho, chamou o seu amigo que eles iam embora juntos para ir embora, quando ele começou a escutar um barulho de turbina muito alto se aproximando, se aproximando, se aproximando, e de repente só a explosão e aquela confusão, e já começou aquele calor, o fogo, e aí eles já começaram aquela luta pela sobrevivência. Algumas pessoas começaram a se jogar das janelas, se jogar para o chão,
E aí esse sobrevivente, ele fala que as pessoas falam, ó, não vai pra escada, que lá o fogo tá pior. Então ele pega esse amigo dele, eles saem se engatinhando pelo chão para poder fugir das fumaças. Ele vai até a direção a uma janela, ele quebra essa janela utilizando uma cadeira, e ele e o amigo ficam tipo com o corpo meio que para fora para tentar tomar um ar. E aí o bombeiro começa a gritar, não pula, não pula. E esse bombeiro também faz um relato incrível, que é o bombeiro Rengo Pereira. E aí ele fala que ele, quando chegou lá, ele foi um dos primeiros a chegar, ele falou assim que ele não queria saber de apagar fogo, porque, tipo, a água, já, inclusive falaram, ó, oh, tenente, a água acabou, tá acabando. Ele falou assim, ele falou que o fogo era tão intenso que a água já sumia antes mesmo de atingir. O calor era tão intenso, ele estava mais em primeira preocupação dele era salvar aquelas pessoas que ele estava vendo as pessoas se jogarem lá de cima. Então ele queria a escada. E quando ele viu esses dois lá, ele foi tentou pegar uma escada manual, ele tentou, gente, ele tentou meio que escalar para ir lá tirar os dois. E aí quando ele viu que ele, inclusive queimou a mão, tal, ele viu que ele não ia conseguir, aí surgiu um caminhão, né, com escada e ele foi resgatar os amigos que estavam lá e assim, foi assim que ele conseguiu salvar a vida deles, né, que já estavam ali por um fio. E para mim, uma das falas mais impressionantes do Paulo Zanin é que ele fala assim, que falou: "Eu não vou morrer trabalhando". O cara lutou até o fim para conseguir conservar a vida dele. Enquanto isso, começavam as notícias, né? E falaram que era um avião de pequeno porte, que era um avião de carga, e de repente descobriu-se sim que era um avião de passageiros e falou-se o número do voo e começou o desespero das famílias para poder constatar de que quem estava com o nome na lista, quem é que estava naquele voo de verdade. E, gente, o grande absurdo para mim foi as famílias lá, tem inclusive cenas que você consegue ver na internet e tudo mais, das famílias brigando para poder saber, né? E a companhia não divulgando a lista. E sabe como eles ficaram sabendo? Uma, um veículo de imprensa, né, teve acesso à lista e eles ouviram pelo rádio, gente. Pelo rádio, aquele desespero todo. E aí aquelas famílias, né, elas acabam, tipo, querendo saber o que vai ser feito, aí elas são levadas para São Paulo e são colocadas dentro de um hotel pela TAM, né, para poder fazer essa comunicação e tudo mais. E um dos pessoas que mais aparecem no documentário, né, é o pai da Thaís, que é o Dory Scott. E, gente, a dor desse homem nesse documentário é assim, a Thaís era uma jovem estudante que estava indo passar férias na casa dos avós em São Paulo e inclusive chamou uma colega, a Rebeca, para ir junto. E as duas estavam indo para São Paulo para passar férias e aconteceu uma coisa dessa. Enfim, mas aí eles, a TAM, né, coloca esse povo todo dentro desse hotel para poder se comunicar com eles e tudo mais. E aí tem a primeira reunião com o presidente da TAM, da época, que era o Marco Antônio Bolonha. Gente, gente. Parece dois mundos completamente diferentes sendo contados, né? O Marco Antônio, ele fala que ele chegou lá dando apoio, abraçando os parentes das vítimas, enquanto as vítimas relatam que ele passou ali, chegou de helicóptero, não cumprimentou ninguém, que ninguém podia chegar perto, que ninguém podia falar nada, que eles já eram, tipo, silenciados, enfim. E aí começou-se esse trabalho ali, né? E uma das coisas Ai, senhor, olha, uma das coisas que foi muito falado é que nos valores da empresa da TAM falava que nada, o primeiro valor era nada é acima do lucro. Ou nada substitui o lucro, na verdade, para mim não ser injusta. Nada substitui o lucro. Meu Deus, isso lá é valor de uma empresa, ainda mais uma empresa, né, que deveria prezar tanto pela segurança. E a gente vai saber também um pouquinho mais das histórias de algumas famílias que perderam ali seus familiares, já que não dá para falar de todo mundo, né? Afinal, foram no total, gente, 187 mortos que estavam no voo, mais 12 pessoas que estavam em terra que acabaram falecendo. Mais de 200 famílias, 17 estados, 7 países, entre adultos e crianças, 154 órfãos. E ali, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais de algumas famílias e tem eu não sei como fala o nome dele, acho que é Yolder Claire, alguma coisa assim. Ele estava com a esposa e o filho de 1 ano e 8 meses, o Levi. Ele falando do Levi, assim, de como ele era, de como ele já era esperto.
Ai, gente, mas tem um também, o Paulo. O Paulo estava trabalhando lá em Porto Alegre e ele estava voltando para São Paulo, né, para casa dele. E aí ele mandou a seguinte mensagem para a mãe dele: Venha, acabei minha missão. Estou voltando para casa. Ai, gente, que mensagem é essa, Senhor? Aí também uma das coisas que é falada no documentário é que a Tan gostava muito de fazer os boletins falando quanto que gastou, né, com os familiares e etc. Aí o pai da Thaís, ele é bem enfático, ele fala, não precisava ter gastado nada, se tivesse trazido minha filha para casa em segurança. Além de todo o sofrimento de ter perdido os seus entes queridos, a família ainda tinha que lidar com uma situação muito difícil. As famílias ainda não tinham recebido os seus entes, né? Os restos mortais dos seus entes. Como uma das pessoas que falam ali no documentário, elas dizem que o ser humano ele é muito ritualista. Então, para eles fazer o ritual do enterrado, o ritual da despedida, é muito importante, é primordial. Só que a gente estava numa situação ali que tinha, né, quase 200 pessoas, praticamente muitas delas, muitas carbonizadas. Então era um trabalho hercúleo. Então no dia 23/7 teve a missa de sétimo dia na Catedral da Sé, que foi uma comoção geral. E também já começou a ser ali os primeiros movimentos e manifestações com relação à identificação dos corpos, né? E aí, de novo, falar do Dário, pai da Thaís, que o Dário ele tomou assim a frente ali por na busca pela justiça. E aí ele fala que ele queria pelo menos entrar no ML, entender o que o ML estava fazendo e tudo mais. E aí o legista, um dos legistas que trabalhou ali na identificação, né, o Dr. Hugo Frugoli, ele fala, é muito triste isso pensar, que eles tinham que fazer uma separação dos corpos ali, conforme o estado que eles estavam. Então, alguns corpos seriam identificados pelas digitais, outros corpos pela arcada dentária e outros só seriam possíveis de se identificar através do DNA. E essa história do IML e tudo mais que eu falei para vocês, eles acabam abrindo o IML para essas famílias entrarem. E aí as famílias entram, veem que os legistas estão ali se empenhando muito para identificação dos corpos e tudo mais. E diz que um dos legistas relata que foi o momento de mais emoção da vida dele, né? Foi aquele momento ali dos familiares entrando ali e os dois lados emocionados e compreendendo a dor e a situação um do outro, os dois grupos chorando ali. E voltando ao pai da Thaís, a Thaís só foi identificada 30 dias depois, né? Foi uma das que mais demorou para serem identificadas. E o pai dela relata que ele recebeu mais da carteirinha de estudante dela do que do corpo dela para ele poder enterrar. E teve 4 vítimas que foram inteiramente pulverizadas e que nunca foram identificadas. Entre elas, o Levi, né, que era essa criança de 1 ano e 8 meses. E o pai dele fala que ele acredita que o Levi e a mãe se fundiram ali. Ele acredita que a mãe abraçou a criança ali naquele momento de desespero e eles acabaram se fundindo. E assim que o acidente acontece, começa as investigações para entender o que aconteceu, né? E, gente, a gente estava vivendo ali um momento que era o momento do apagão aéreo. O que aconteceu? Logo depois que o Lula ganhou ali, a gente teve o boom das commodities e teve aquele momento de bonança econômico muito grande no país. Eu já tinha idade para poder entender, eu só não tinha dinheiro para poder me beneficiar dessas bonanças, né? Era estudante universitário ali nesse período. Talvez se eu estivesse já trabalhando, dava pra ter me beneficiado mais. Mas enfim, aí tava vivendo esse momento aí de boom econômico, das commodities e tudo mais. Então as pessoas começaram a viajar muito mais. Então, assim, o aumento da aviação tinha sido absurdo, mas, como sempre no Brasil, a infraestrutura não tinha acompanhado isso. E aí a gente tinha vivido ali alguns momentos. Em 1996, eu também me lembro disso, eu era mais nova, mas eu me lembro que um avião, também ali perto de Congonhas, um avião da TAM, caiu, né? E não lembro quantas vítimas foram aconteceu nesse acidente, mas o avião caiu ali e matou as pessoas, né? E também ali
pouquinho tempo antes, 9 meses antes, tinha tido um grande acidente, que foi com um avião da Gol, gente, que aí era um Boeing 737-800, né, o voo 1907, que tinha saído de Manaus em direção ao Rio de Janeiro, com uma parada em Brasília. E esse voo, o que aconteceu? Um jatinho da Legacy, um jatinho Legacy, bateu nesse avião. E o jatinho conseguiu pousar, mas esse avião não, gente. Esse avião caiu na Serra da Caximba e não teve nenhum sobrevivente. E foi aí que foi surgir aí uma personagem que ela vai ser muito importante aqui dentro dessa história também, que é a Denise Abreu, tá? O que acontece? Em 2005, estamos em 2007, em 2005 tinha sido criado a ANAC. Foi uma onda ali de criação de agências, né? Primeiro a gente teve lá em 98 a Anvisa, e aí foi aí, ó, aí tem a Anatel, a ANEL, então vai surgindo as agências reguladoras, e aí tinha sido criada a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, acredito que é isso. E a Agência Nacional de Aviação Civil, realmente, anotei aqui. E a Denise Abreu era uma diretora dessa ANAC. Uma das coisas mais absurdas que eu vi foi que essa Denise, ela não era da aviação. Ela não entendia nada da aviação. Ela foi puramente uma indicação política. Foi criada a ANAC e alguém a indicou para o cargo. E essa mulher, bom, ela era, digamos assim, bastante eloquente. Ela falava bastante e ela ia para a mídia mesmo. E no ocorrido lá do acidente da Gol, foi, né, depois ela negou essa fala, mas uma das coisas, ela foi uma das pessoas muito questionadas e ela meio que representou a ANAC ali naquela situação e falaram, né, foi veiculado que ela disse o seguinte: vocês são inteligentes para os familiares. O avião caiu de 11 mil metros de altura. O que vocês esperam? Corpos? E isso é de uma não sensibilidade, uma coisa assim absurda. Até tem uma pessoa que ela é da associação da. Eu acho que eu tenho aqui anotado só. A Sandra Sali, que é da Abrapava, Associação Brasileira de Parentes e Amigos e Vítimas de Acidentes Aéreos. Ela disse que e ela falou que é uma grande realidade, uma das grandes dores, muitas vezes, da vida dos familiares é não poder ir até o local do acidente, porque às vezes é um local ermo e tudo mais, e essas pessoas não podem chegar até lá. E aí você fala um negócio desse para os familiares, já é uma coisa absurda. E aí, nós já tínhamos então esse histórico aí de Denise, e Denise começa a ser bastante questionada também por esse novo acidente. Muito, porque como eu disse para vocês em algum momento aqui, Congonhas tinha acabado de passar por uma reforma. E assim, foi uma reforma que eles fizeram de uma forma rápida, uma reforma não tão completa, mas assim, apenas para poder atender algumas coisas básicas ali. E, né, o que se conta é que foi entregue para Congonhas não tinha sido permitido, né? A justiça não tinha permitido que o Congonhas operasse. Mas foi entregue ali para a desembargadora um documento que não era tipo um compromisso, não era um documento oficial ainda, para que ela pudesse liberar ali aquele lugar, né? Aquele aeroporto. E quem entregou esse documento é a Denise Abreu. A Denise Abreu nega isso, tá? Mas o que se sabe é que foi entregue aeroporto a pista sem o tal do grooving. O que é o grooving? O grooving, gente, são estrias, são algumas reentrâncias que é feito no asfalto para que a água escoe ali, né? A gente, quem é da roça, já viu que é mais parecido, é bastante, pelo que eu entendi, né, gente? Eu tô visualizando aqui. É parecido com aquelas coisas que a gente vê nas fazendas mesmo de escoamento da estrada, para não juntar água. Basicamente isso. E foi entregue a pista sem um grooving. E a ideia foi o seguinte: estamos no mês de julho, é um mês de muito movimento, né, por causa das férias, e é um mês seco. Então não teria problema. Só que começou a chover. E aí, todos os pilotos que já consideravam o Congonhas como um aeroporto bem perigoso, bem complexo, ficou pior ainda. Até porque uma das coisas que acontece é que a água ali na pista, né, sem esse groove, ela reflete as luzes da cidade e fica mais difícil até para enxergar. Então, assim, não é só a questão de ser escorregadio ou não ser escorregadio. E por que falam que é tipo uma tragédia anunciada? Porque no dia anterior tinha se tido um acidente ali com um avião da Pantanal, que era um avião bem menor, né?
que não tinha conseguido parar também, mas ele acabou indo parar na grama. E muitos outros pilotos acabaram relatando ali dificuldades para parar na pista. E mesmo assim, né, o voo continuou. Um outro ponto importante de se falar era com relação ao peso do avião. O avião estava bastante carregado, estava lotado e também lotado de combustível, porque era mais barato colocar combustível em Porto Alegre do que em São Paulo. Então o avião estava bem pesado e bem carregado de combustível. A CENIPA começou então a investigação para tentar determinar quais foram as causas do acidente, né? Então, levando em consideração a questão da pista e tudo mais, mas o que eles conseguiram, e aí, e daí, lógico, para fazer essa investigação, a gente precisa das caixas pretas, que na verdade são laranja. E são duas caixas pretas, uma que grava os dados e a outra que grava o áudio. E nós, né, conseguimos, né, e essas caixas pretas tinham que ser mandadas para o Washington e nós conseguimos mandar uma caixa preta e uma cafeteira. Sim, a gente mandou uma cafeteira no lugar de uma caixa preta. Mas depois essa outra caixa preta foi encontrada, foi enviada também e fez parte da investigação. Então, uma das coisas que descobriu-se e que era relatado, inclusive por outros pilotos que tinham pilotado esse avião, é que ele estava com um dos reversos pinado. Esse reverso pinado é como se ele tivesse estragado mesmo, não funcionando. Só que diz que você pode operar o avião normalmente. Eu não entendo com esse reverso. Eu não gostaria de saber que tem nada estragado no avião que eu tô. Mas diz que pode operar o avião assim. E o que foi descoberto é que a gente tem dois manetes no avião, então um lado e o outro do outro. E esse manete, quando ele está para frente, ele está em climb, que é para poder acelerar, atrás em reverso, que é para poder parar, abrir aqueles negocinhos que abre na asa do avião e tudo mais e tem um ponto morto ali. E o que eles perceberam foi que os manetes do avião estavam um em reverso e o outro que estava pinado em climb. Só que eles falam que mesmo com o reverso pinado, você tem que colocar ele para reverso. Só que também teve relatos de alguns pilotos falando que nas condições que a pista estava, eles tinham mais confiança de fazer, em vez de fazer reverso, um no reverso, o do pinado, colocar para reverso também, eles colocavam em idle, que é tipo um ponto morto. Tá? Não sabemos se o piloto estava com medo da pista e resolveu fazer isso e acabou errando no colocando em idle, mas assim, foi isso que aconteceu. E o que foi relatado é que já tinham tido 4 outros acidentes ao redor do mundo dessa mesma forma, com os manetes trocados. E o que aconteceu nos outros acidentes? Como a pista era maior, com área de escape, não teve uma grande consequência. Só que a Airbus já sabia disso, e aí ela criou um negócio que é tipo como se fosse o nosso, quando a gente não bota o cinto de segurança, que apita, mais ou menos isso que ia colocar nesses aviões, que quando acontecesse alguma coisa dessa, né, que o piloto não tivesse colocado na função correta, ele ia apitar. Só que a própria Airbus não fez um recall para isso. É como se fosse uma melhoria. E então ficou por conta de cada companhia fazer essa melhoria. E a TAM também não fez. Então, assim, uma coisa que já se sabia que existia e que poderia ter sido revertido caso alguém tivesse decidido investir nisso. Então, uma das coisas que os especialistas falam é que é como se fosse um queijo suíço. Então, para um acidente acontecer, então você tem várias fatias de queijo suíço com vários buraquinhos. Aí essa teoria, né? Então, assim, para o acidente acontecer foi alinhando os buraquinhos. Então a gente tinha um caos na aviação no Brasil, pessoal sobrecarregado, inclusive estavam 2 pilotos ao invés de um piloto e um copiloto. Só que os pilotos que deram entrevista no documentário falou que isso não tem nada a ver, que daria para trabalhar assim. Mas que cada um desses, então, buraquinhos, com todas essas coisas foram acontecendo, que levou ao acidente. Mesmo assim, né, o promotor público, que é o Mário Luiz Saburro, ele indiciou criminalmente 3 pessoas, 4 anos depois. Foi a Denise Abreu, diretora da ANAC, o Alberto Forgeman, vice-presidente de operações da TAM, e o Marco Aurélio, que era o diretor, Marco Aurélio Castro, que era diretor de segurança de voo da TAM. E depois de 8 anos, né, quando finalmente teve o júri, que teve a sentença,
todos foram inocentados. Então, assim, não teve ninguém, né, que pagou criminalmente por esse acidente. E as famílias, né, receberam indenizações e tudo mais, mas a família fala que, bom, indenização nenhuma paga o fato de não ter mais o familiar no seu convívio. E lá, no local onde aconteceu o acidente, tem uma árvore, uma moreira. Essa moreira, ela sobreviveu ao acidente. Ela sobreviveu à batida do avião e ao fogo no prédio e tudo mais. Então foi criado ao redor dessa moreira um memorial em nome das vítimas, né, desse terrível acidente. Eu acho que se tem uma coisa que a gente consegue aprender, né, digamos assim, com essas histórias tão tristes, né, é que a gente deveria fazer coisas para evitá-las. E assim como eu falei lá no caso do Botomush, que eu também já contei aqui para vocês, eu não sei se a gente aprendeu tanto. A gente ainda economiza com coisas, com itens de segurança que deveriam ser prioridades, a gente negligencia coisas importantes, os nossos, muitas vezes, os próprios órgãos que deveriam regular certas coisas, eles são influenciados e liberam coisas que não deveriam ser liberadas. Então, assim, infelizmente, eu não sei se o nosso país aprendeu com esse grande e terrível desastre que aconteceu, que perdeu-se tantas vidas, né? Aí tem uma mãe que ela fala no momento, assim, no documentário, que os legistas perguntam para ela, elas tinham cárie, osso quebrado, não sei o quê. E aí ela fala muito emocionada, ela fala assim, ah, elas eram perfeitas, né? A gente zela tanto para numa hora dessas o nosso zelo nos prejudicar, digamos assim. Imagina uma mãe pensar uma coisa dessa, que talvez ela não precisasse não deveria ter zelado tanto assim pelas filhas dela. Enfim, gente, todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês foi baseado num documentário da Netflix que eu achei muito, muito bom, em 3 episódios, que vale a pena conhecer. Então, vou deixar o nome do documentário aqui embaixo certinho para vocês ir lá assistirem, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história. Ei, você lembrava dessa história? Tá? Eu sei que é uma história triste, mas se você gostou do conteúdo, não esquece, né, de dar o seu like, de compartilhar com quem você acha que pode gostar da história, deixar seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!